que ele tava falando num podcast todo impostado, assim, ele é jovem. É. E aí ele disse, pô, o pessoal tá implicando porque ele é um tipo pregador jovem. É. E aí eu fui lá e fiz um comentário. Qual foi o seu comentário? Meu comentário foi o seguinte: o altar não é lugar para crianças nem para adolescentes. O altar, na Bíblia, ele era a linha de frente da batalha de guerra. Os levitas e sacerdotes eram pessoas que ocupavam lugar no altar. O altar, ele é feito para os guerreiros mais treinados, adestrados, preparados para a guerra. Colocar uma criança ou um adolescente no altar é também uma grande irresponsabilidade, tanto dos pais quanto... Miguel Oliveira, a verdade tem que ser dita. Graça e paz, povo de Deus. Antes de começarmos esta mensagem impactante, quero deixar aqui um versículo poderoso. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Lucas 12:2. Antes de entrarmos nessa explosão de verdades, quero te pedir um favor especial. Se você está gostando dos vídeos que temos compartilhado aqui e deseja receber ainda mais conteúdos fortes e inspiradores como este, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações e já deixa o seu like, porque isso fortalece o nosso trabalho e nos impulsiona a trazer ainda mais revelações do céu para a sua vida. E atenção, nos comentários fixados está o link para o nosso grupo de oração. Estou ansioso para ver o seu comentário lá. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes, libertadoras e cheias de unção para vocês. E olha só, já sabe o que comprar? Nós temos uma equipe preparada para pesquisar nas maiores marcas e nas maiores lojas do Brasil e do mundo para te oferecer o menor preço e a melhor entrega, seja na sua casa, no seu trabalho ou onde você quiser. Entre na nossa loja, descreva em detalhes o que você deseja comprar e nós vamos servir você com excelência. Boa sorte e que Deus prospere a sua vida em todas as áreas. Meus irmãos, o que aconteceu hoje é algo que não dá para ignorar. É hora de abrir os olhos e deixar de ser enganado. Durante uma transmissão ao vivo, pastora Sara Shiva, cheia da autoridade de Deus, não se caleou diante das mentiras e confrontou com coragem o missionário Miguel Oliveira. Ela falou verdades que muitos tinham medo de dizer, denunciou atitudes, expôs incoerências e mostrou que onde há trevas, a luz precisa brilhar. E eu, como profeta do Altíssimo, te digo, isso é bíblico, está escrito. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. Isaías 58:1. Sara Shiva não ficou em cima do muro, não negociou princípios. Ela foi usada como instrumento de Deus para revisitar aquilo que estava escondido. Enquanto muitos preferem o silêncio covarde para agradar homens, ela preferiu agradar a Deus. E eu pergunto para você, até quando você vai fechar os olhos para o erro, para a hipocrisia e para o engano que tem se espalhado até mesmo no meio cristão? Chegou a hora de se posicionar, de separar o santo do profano. A palavra diz, não participeis das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Efésios 5:11. E foi isso que vimos aqui hoje, reprovação santa, revolta santa, para que o nome de Jesus não seja envergonhado diante dos homens. Pastora Sara Shiva deu um recado claro. Quem ama a verdade se levanta. Quem ama a verdade denuncia o erro. E você vai continuar passivo, aceitando tudo, ou vai se posicionar com aqueles que amam e defendem a palavra de Deus com coragem? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam a verdade. Que Deus te fortaleça e que a verdade sempre prevaleça na tua vida. Eu sou o profeta pastor Marcone Silva
e estou aqui para ser boca de Deus na sua vida. Agora, chega de enrolação. Vamos direto para essa mensagem explosiva. Hoje, pastora Sara Shiva solta o verbo e confronta ao vivo o missionário Miguel Oliveira. Prepare o seu espírito, porque o que vem agora é forte. Vamos juntos. Na internet, nos últimos dias, um jovem pastor chamado Miguel. Já ouviu falar? Eu ouvi falar. Não, é um menino adolescente. Todo mundo ouviu falar. É um adolescente, não é? Que fala bonito, todo impostado. The king, the power, the measure, the best. Ele fala isso? Oi. Que engraçado. Essa parte eu não vi. Não? Não, porque eu tenho um amigo, o Alex Passos, casado com a Carla, que ele postou e eu sigo ele. Ele postou alguma coisa sobre esse menino. Eu acho que era sobre esse menino. O menino que nasceu sem as cordas vocais e sem os tímpanos. Sei, eu só sei que era um menino que ele tava falando num podcast todo impostado, assim. Ele é jovem. É. E aí ele disse, pô, o pessoal tá implicando porque ele é um tipo pregador jovem. É. E aí eu fui lá e fiz um comentário. Qual foi o seu comentário? Meu comentário foi o seguinte: o altar não é lugar para crianças nem para adolescentes. O altar, na Bíblia, ele era a linha de frente da batalha de guerra. Os levitas e sacerdotes eram pessoas que ocupavam lugar no altar. O altar, ele é feito para os guerreiros mais treinados, adestrados, preparados para a guerra. Colocar uma criança ou um adolescente no altar é também uma grande irresponsabilidade, tanto dos pais quanto da liderança. Nós não temos Samuel, por exemplo, quando ele foi levado criança para ser entregue, para ser preparado como sacerdote, nós não temos Samuel ministrando no altar criança. Ele foi preparado e treinado, só foi ministrar no altar já adulto. E existe, infelizmente, uma cultura em muitas igrejas de pais e mães que têm problema de autoestima, que querem se realizar na vida dos próprios filhos. Então, porque Deus usa meu filho, então eu vou pôr o meu filho no altar. Mas Deus usa qualquer um. Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Tem 2 vídeos dele que são os mais polêmicos. É? Tem um que é o seguinte. Ele falou assim, qual o problema de eu pedir uma oferta? Se eu falar que pra pessoa me dá uma oferta de 10 mil, a pessoa, se ela quiser, ela dá. Não tô botando uma arma na cabeça dela. O problema não é ele falar sobre oferta ou não. O problema é ele ser um adolescente. É cientificamente provado que a mente, o cérebro do adolescente, a alma, a mente do adolescente não está formada. Não está pronta para a vida. O adolescente ele está na formação altos e baixos de hormônios e etc, etc. Ele precisa amadurecer. Ele vai mudar de ideia muitas vezes. Quantas e quantas histórias nós vimos de adolescentes que os pais colocaram no altar e que depois, posteriormente, se desviaram. Então... E se tornaram uma vergonha para o evangelho. Por quê? Porque tem ali o filho. Nós temos um exemplo famoso mundialmente, que é a Katy Perry. A Katy Perry... Filha de pastores, né? Filha de pastores, colocada muito pequena no altar. O que aconteceu? Não tinha maturidade, o cérebro está em formação, não tem certeza se é isso que quer. Aí depois vira o quê? Um vexame pro evangelho. Por quê? Porque agora tem tudo gravado, ela cantando para Jesus e depois falando que vendeu a alma pro diabo. Ainda que pode ser que seja mesmo, uma né? brincadeira. Falou mesmo. Ela falou. Ainda eu vi que o Daniel pode Lopes ser falando. que seja uma brincadeira. A gente não sabe se ela brincou. Não se brinca com isso, mas pode ser que seja. Ela Eu falou, não quero mas ela julgá-la, falou. ok? Mas ela falou, tem gravado isso. Só que, mesmo que seja uma brincadeira, cara, que vergonha! Quantas pessoas podem, né, ter a sua fé minada por causa desse tipo de conduta? Então, qual foi meu comentário ali no post do meu amigo, do Alex? Olha, gente, minha opinião, altar não é para criança. Altar não é para adolescente. Altar tem que ser um local de reverência, de temor. E a igreja, se quiser prosperar, tem que ensinar o temor do altar. O altar tem que ser um local que as pessoas têm que ter temor e tremor para subir. Elas têm que olhar com reverência, não qualquer um sobe, coleguinha. Imagina as crianças, os adolescentes da igreja vendo isso. Então, eu vou... Vira um local de vaidade. Eu vou falar entendeu? mais, então, já que você já comentou que criança, né, no lugar de criança não é no altar. Tem um outro que ele fala, e aí é um negócio estranho. Porque ele fala que ele nasceu sem os tímpanos, Sim. surdo. E viveu um milagre? Mudo, Que sem as bênção. cordas vocais. Que E viveu um lindo. milagre. Que lindo. E aí, num podcast, quando ele falou isso,
O cara falou assim, não, mas você nasceu sem nada? Ou, tipo, se tinha alguma coisa que foi corrigida e tal. Não, Sim. nasci sem. Tem até o laudo. Certo. E Que aí, lindo, que história linda, né? então, e aí ele falou que tinha um laudo. Aí o cara pediu o laudo e pediu pra ele voltar no podcast. E aí? E aí que não tinha um laudo, disse que entraram na casa dele e roubaram o laudo. Roubaram o laudo? Que coisa estranha. E aí? Não, então, o ladrão entrou lá e roubou ele de tudo que podia roubar, pra dizer roubou que ele o não laudo. ia levar o laudo, ele disse que roubaram o laudo como desculpa de por que ele não ia levar o laudo? É. Aí é um caô, né? Como diz o carioca, ou como diz o paulista, um migué, né? Deu um migué, né? É. E aí agora... O paulista diria Miguel, o carioca o caô. É um Não, caô, aí conversa. beleza. Aí agora tem um terceiro que é o seguinte. Ele falou o seguinte, você precisa ter pastor, irmão. Ah, pastor, meu pastor é Jesus. Tá amarrado. Todo mundo tem que ter pastor. Pastor é Jesus acima de todos, óbvio. Mas quando você vai amadurecendo em Deus, principalmente no período que você é novo na fé, principalmente um jovem, um adolescente, você precisa ter uma liderança espiritual. Por quê? Porque Deus vai usar a sua liderança. Entendeu? A Bíblia diz que se você não ama quem você vê, o teu irmão que você vê, como é que você vai amar quem você não vê? Ou seja, a gente tem um exercício de amor, de obediência, de ouvir, de se submeter a uma liderança. Como é que eu vou dizer que eu me submeto a Deus se eu não tenho um pastor que diz, filha, faz assim, assim, eu tenho para poder ver se eu realmente sou capaz de obedecer a uma liderança? Sabe, muitas vezes obedecer aos meus pastores salvou minha vida. Muitas vezes. Salvou de eu ser uma pessoa que desse escândalo quando eu era uma pessoa imatura. Quando eu me converti, eu queria subir no altar, mesmo cantando no mundo, eu queria cantar na igreja. Se eu não tivesse liderança, que me disse, filha, o altar não é um palco para dar show. O altar é a linha de frente da batalha de guerra. Se tu subir com brecha, o primeiro tiro espiritual, quem cai é você. Hoje eu não seria Sara Shiva, eu seria mais uma que passou, falou que era crente e envergonhou Jesus. Por quê? Porque eu não teria conseguido me consagrar, ser firme, não teria conseguido vencer várias áreas demoníacas. Por quê? Porque eu estaria exposta num local de guerra, sem preparo. Então eu tive liderança que disse, filha, não é tempo. Meus líderes disseram, não é tempo para você ainda cantar na igreja, você tem um trabalho secular. Então, eu acho que o que falta é um pouco disso. Então eu me submeti à minha liderança, como crendo que Deus estava orientando a eles, como crendo que eles eram a boca de Deus na minha vida, e Deus me honrou por eu submeter a eles. Você entendeu? Da mesma forma funciona num casamento, sabia? O princípio da autoridade sobre o marido sacerdote. Não quer dizer que a mulher não seja influenciadora sobre o marido. Não quer dizer que a opinião da mulher não tenha valor. Pelo contrário, a mulher é auxiliadora idônea, de igual para igual. Idônea é isso. Só que quando Deus fala para o homem ser o sacerdote, Deus está dizendo assim que ele tenha um nível de sensibilidade para a voz de Deus, que ele possa dar a direção para onde a família vai andar. Quando uma mulher crê que Deus vai honrar isso, que Deus vai honrar o marido dela como sacerdote dela, ela vai crer que Deus vai falar o coração do marido dela. Mesma coisa. Ela vai entender, Deus, você é o noivo, a igreja é a noiva. Você é o noivo que vai casar com a noiva. Meu marido foi meu noivo, hoje ele é meu marido. Eu vou me submeter. E eu vou crer que o Senhor está dirigindo esse homem. Que o Senhor vai inclinar o coração dele para onde o Senhor quer. É um princípio de autoridade. Uma pessoa que diz, não me submeta a ninguém, meu pastor é Jesus, cara, já tá no sal. Porque o diabo, para enganar essa pessoa, engana assim, ó, facinho. Não tem treinamento, não tem amadurecimento, não tem confronto. Sem confronto não há mudança. Essa pessoa não se submete a ninguém. Não há ninguém para confrontar essa pessoa, para dizer uma verdade para essa pessoa. Quantas e quantas vezes eu fui confrontada pela minha liderança. Mas o que eu tô dizendo é que, por exemplo, o que falta para ele, depois da sua explicação, você entende o que ele tá querendo dizer. Claro. O significado da palavra. Mas Sim. o que tá faltando para ele, então, é sabedoria para saber passar a mensagem. O que tá faltando para ele é não estar no altar. Ele pode estar ali na igreja, estudando, aprendendo, mas ministrar não é dado para uma criança ou um adolescente. É muita responsabilidade. O meu adolescente quer ser usado por Deus. Fala para ele entrar no quarto dele, ser cheio do Espírito Santo, ser usado em casa, com a família. O altar não é um local que se brinca, não se põe um adolescente. Vamos lá, vamos comparar o altar com a linha de frente de uma batalha de guerra. A guerra lá da Rússia que tá tendo, ok? Você colocaria um menino de 10, 12 anos com uma metralhadora na mão na linha de frente? Não. Por que colocar na batalha espiritual?
Isso, quando os pais colocam, muitos pais têm problema de baixa autoestima. Eles querem se valer nos filhos. Meu filho é um problema emocional. E eles estão arriscando a vida dos filhos. Você sabe que eu já fiz uma pesquisa pessoal por 5 anos. Eu pesquisei todas as igrejas que eu ia, eu fazia essa pesquisa. Eu perguntava aonde que tinha filhos desviados, quem tinha filhos desviados, mandava levantar o braço. Eu descobri que 90% dos filhos de cristãos desviados da igreja, seja evangélica ou católica, 90% os pais tinham colocado criança no altar. O que significa isso? Com certeza no mundo espiritual, o inferno marca, porque você expõe tua criança. Você não protege tua criança. A criança ela não tem estrutura para ser marcada, carta marcada de Satanás. As pessoas pensam que subir no altar você está mais perto de Deus. Não. Você está mais perto de Deus sentado com toda a igreja. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não contra a linha de frente. Entendi. A linha de frente é para quem está preparado. Quando você está na linha de frente, no altar, você está mais exposto à guerra. E as pessoas têm a ideia ao contrário. Ai, ser usado é a melhor coisa. Não, melhor coisa não é ser usado, é ser aprovado. Porque tem pessoas que são usadas e vão para o inferno. Está na Bíblia, Mateus capítulo 7, verso 21, 22. Está escrito, Jesus falando, muitos em meu nome farão isso, isso e isso. Expulsarão até demônios e farão até milagres. E eu vou dizer abertamente, nunca te conheci, sai de perto de mim. Você que pratica iniquidade. Ou seja, ser usado por Deus não significa ser aprovado. As pessoas perseguem ser usado porque o ser usado atrai holofote, o altar, o palco da igreja, que é o altar, atrai holofote, aplauso, as pessoas querem a vaidade. O ser usado não é o ser aprovado, o aprovado é lá na tua casa, é lá no teu quarto, é o teu tempo sozinho no secreto, é quando ninguém tá vendo, é quando Satanás passa uma bandeja para você e você diz o não sem nenhuma plateia ver. Ali é a aprovação, ali é onde você recebe o carimbo de aprovado, é ali que vem a verdadeira autoridade. E criança, adolescente não tem maturidade para entender isso. Só que nós vivemos na igreja brasileira, seja evangélica ou católica, eu acho que o evangélico é muito pior do que o católico nesse ponto, porque o católico ainda tem mais temor. Eu vejo muito mais preocupação sobre isso na igreja católica, porque são mais restritos para quem sobe no altar na igreja católica. E na igreja evangélica virou praticamente uma bagunça. Por quê? Porque você vai ver o quê? Culto de jovens, culto de adolescentes, onde o adolescente ministra. Eu sou contra. Respeito quem tem. Ah, mas pastora, e a Cassiane? Cassiane, minha amiga, uma mulher de Deus tremenda. Cassiane começou novinha, se não me engano, com 8, 9, 10 anos. Ou menos, eu não sei a idade. Cantando, né? Começou cantando. Mas quantas Cassianes você conhece? Ela é uma exceção. E outra coisa, Cassiane não ia pra igreja sozinha, não. Cassiane estava com a mãe dela, que a mãe dela é uma mulher de oração. E o pai e a mãe super fervorosos. A mãe da Cassiane cuidava da agenda dela. Eu sei porque eu sou amiga dela. Eu já ouvi as histórias. Cassiane é uma que dá exemplo. Que tinha uma mãe que cuidava, que estava ali o tempo todo. Não era a menina que estava largada por aí, não. Gente, é 1 em 1 milhão. Tem exceções? Tem, claro que tem. Mas isso é uma coisa muito séria, sabe? As pessoas brincam muito com o altar. Então, assim, toda vez que você vê menino novo no altar, daqui a pouco vai vir esse tipo de situação que escandaliza, falando de oferta. Cara, falar de dinheiro é um assunto muito delicado, especialmente quando você mistura dinheiro com igreja. Por quê? Porque já tem uma queimação de filme absurda de igrejas que se tornaram o quê? Profissionais de púlpito, profissionais da fé, bancos, entre aspas. Isso já é um escândalo. E desde o tempo de Jesus, né? Desde o tempo de Jesus. Pois é. Então, assim, pra que mexer com isso, gente? Deus não é Deus para suprir as necessidades do seu povo, não? Por que tem que falar? Ah, eu não sou contra pregar sobre oferta. Mas por que tem que falar isso num podcast? Para que falar isso na televisão? Tem gente que não tem estrutura para ouvir isso, não. Que não entende o princípio da semeadura. Da semente que você planta, você vai receber. Se você é uma pessoa que o dinheiro é teu Deus, esse vai ser o seu ponto fraco na vida. Se você não é uma pessoa mão aberta para semear na obra de Deus, isso vai ser uma brecha. Isso é um princípio espiritual. Tem gente que nem da igreja é e é dizimista porque entende o princípio espiritual. Agora, para que ficar falando disso onde as pessoas não vão entender e causando mais polêmica ainda? Não saia sem se inscrever. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem poderosa. Participe do nosso grupo de oração.
O link está fixado nos comentários. Junte-se a nós e seja fortalecido em oração. Precisando comprar algo? Descreva o que você precisa na nossa loja e nós encontramos o melhor preço para você. Clique no link nos comentários. Compartilhe essa mensagem. Envie este vídeo para amigos e familiares que precisam ouvir essa explosão de verdades. Deixe seu comentário. Queremos muito saber o que Deus falou com você através dessa palavra. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.